Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa quinta aula de inteligência financeira com foco em previdência privada. Meu nome é Daniel Pereira e estarei com vocês nesta aula. Nesta aula, iremos focar no regime tributário, entender como que funciona essa arquitetura criada pela Receita Federal desde 2004 e que foi alterada em 2024, 20 anos depois. Quando nós aderimos a um plano de previdência complementar, naquela época, em 2004, nós teríamos que optar por um regime tributário, um regime regressivo ou um regime progressivo. O governo alterou essa regra, agora essa opção passa a ser quando eu for usufruir do dinheiro, isto é, ter acesso a um resgate ou ao pagamento de benefício. Assim como a gente faz uma declaração de ajuste de imposto de renda. Eu vou lá, vou ver aquilo que eu vou pagar menos, se é o simplificado ou o completo, vou escolher e vou mandar para a Receita. Mas o que é importante nós compreendermos nesse regime tributário? Primeiro, ele permite que a gente deduza anualmente da nossa base de contribuições vertidas, o limite de 12% dos nossos rendimentos nessa declaração anual, o que é muito interessante. Vejam, um exemplo, um salário mensal de 12 mil, eu vou verter contribuições ali de 12%, aproximadamente 1.440. Portanto, os meus rendimentos serão de 156 mil no ano, minhas contribuições 18.720 e a minha base de cálculo do IR vai reduzir para 137.280. Portanto, essa será a base que vai incidir o imposto de renda, um incentivo tributário muito interessante. Por outro lado, no recebimento, o que diferencia o regressivo do progressivo? Vou começar com o progressivo, Primeiro, se eu optar por um resgate, eu vou pagar 15% de imposto de renda, mais sujeito ao ajuste na declaração anual, totalizando os 27,5%, a depender do nível do benefício de resgate. E ele vai seguir a tabela que hoje o governo tem, que é uma tabela por faixa salarial ou base de cálculo monetária. Quanto maior for o recebimento, quer seja do benefício, quer seja do resgate, maior a alíquota, sendo uma alíquota máxima de 27,5%. Agora, como que funciona no regressivo? O regressivo tem um conceito, uma conotação previdenciária muito importante, porque ele dá incentivo à pessoa que de fato vai deixar o recurso depositado em um plano de previdência, quer seja administrado por um fundo de pensão, quer seja administrado por uma entidade aberta. Isto é, se eu fizer uma portabilidade ou um aporte de um recurso e eu deixar esse recurso por mais de 10 anos no plano de previdência, sobre este recurso eu vou pagar o imposto de renda de 10%. E esses 10% é um valor final, eu não vou ter ajuste depois na declaração anual. Agora, se eu fizer um aporte desse recurso e sacar ele em menos de 2 anos, eu vou pagar 35% de imposto de renda. Portanto, é um regime que vai incentivar o recurso de longo prazo. Se nós estamos pensando em deixar o dinheiro efetivamente para a Previdência, no médio e longo prazo, este é o melhor regime tributário e é aquele que a gente deve escolher, o regime regressivo. Agora, vocês devem estar se comparando também o seguinte: puxa, Daniel, mas o governo lançou um título de renda mais, e ele seria similar à Previdência. Eu posso fazer essa comparação? Pode, mas a gente deve levar em consideração a questão tributária. E nós fizemos um pequeno exercício matemático que eu queria trazer aqui para vocês, tá certo? Eu peguei uma taxa de juros de 5% e um IPCA na casa de 3,5%.
e fiz um exercício de pagar R$ 323 reais, né, por 22 anos e receber R$ 1.000 por 20 anos. O que acontece? Na previdência complementar, o imposto de renda ele acaba incidindo sobre as contribuições e sobre a rentabilidade. E no investimento, no caso do Tesouro Direto, que é o Renda Mais, ele vai incidir sobre a rentabilidade. Só que no Renda Mais vai ser 15% sobre uma rentabilidade que neste período performou 82% do capital total, né? Portanto, fazendo essa conta, vai ter um imposto de renda na casa de 12,40%. Ao passo que na Previdência Complementar eu vou pagar 10%, considerando o valor total. Então, 10% é menor que 12,40%. Esse raciocínio matemático ele é muito interessante para a gente fazer esse processo de tomada de decisão, do qual está dizendo que a previdência complementar faz mais sentido, inclusive no ponto de vista tributário, quando a gente está olhando no longo prazo. Na nossa última aula, eu vou falar para vocês o que é um ser efetivamente previdente. Quais pilares nós devemos enxergar para sermos previdentes. Até a próxima!